Oi, pessoal. Continuando o módulo anterior, então, que a gente estava falando sobre cromatina, vamos falar um pouquinho agora sobre a relação entre tamanho do núcleo e citoplasma. Isso não é aleatório. O tamanho do núcleo ele é fixo para cada tipo de célula. Ele é padrão para o tipo de célula. O tamanho do citoplasma, não. O tamanho do citoplasma ele varia de acordo com o estado funcional da célula, do momento de vida da célula. Já o tamanho do núcleo, ele é padrão. E existe uma relação bem precisa entre o tamanho do núcleo e o tamanho do citoplasma, que essa relação a gente chama de relação nucleoplasmática. A relação nucleoplasmática, ela estabelece para cada tipo de célula um limite, que quando aquele limite da diferença entre o tamanho do núcleo, do volume do núcleo e o volume do citoplasma é atingido, quando aquele limite é atingido, aquilo é o sinal para a célula entrar em divisão. Então, uma célula, ela entra em divisão não porque por algo aleatório ou porque ela simplesmente, o DNA lá acabou de ser duplicado, então pronto, a célula vai entrar. Não. Existem sinais que vêm de fora que estão relacionados a esse tamanho, essa diferença, essa proporção entre volume do núcleo e volume do citoplasma. É a RNP, que é a relação nucleoplasmática. Essa RNP, ela é elevada em uma célula, por exemplo, embrionária, que está produzindo muita proteína. O núcleo, quando a célula está começando o seu desenvolvimento, o volume do núcleo, que é constante, ele é maior em relação ao volume do citoplasma. Só que, à medida que a célula vai vivendo em intérfase, ou seja, vai produzindo mais material lá no seu citoplasma, mais proteína, mais organelas, mais tudo, o volume do citoplasma vai aumentando. À medida que o volume do citoplasma vai aumentando, vai alterando a RNP, a relação nucleoplasmática, a diferença de volume entre núcleo e citoplasma. A RNP a gente calcula como? Dividindo o volume do núcleo pelo volume do citoplasma. Como que eu sei o volume do citoplasma? Eu pego o volume da célula menos o volume do núcleo. Então, dividindo o volume do núcleo pelo volume do citoplasma, se o núcleo está grande proporcional ao volume do citoplasma, a RNP vai ser maior. O citoplasma vai crescendo, esse número, esse resultado vai diminuindo, a RNP vai diminuindo, até chegar no ponto start de divisão para aquele tipo de célula. Isso varia de célula para célula. Célula epitelial, hepatócito, neurônio, o que for. Ok? Tira o neurônio da lista que eu falei aí, porque existe a RNP, no caso do neurônio, está viciada. Mas, dependendo do tipo da célula, você vai ter uma RNP diferente que dá um start para a divisão celular. Então, o que vocês precisam entender disso? Quando a RNP atinge esse volume mínimo, significa que o citoplasma já tem material suficiente, organela suficiente, volume suficiente, tudo suficiente para poder virar duas células. Já cresceu muito o citoplasma. E aí esse sinal vai ser enviado para o núcleo, para quê? Para o DNA, que está lá, a cromatina, que é o DNA todo desenrolado, geneticamente ativo, sendo lido por proteínas, fabricando RNA, indo para o citoplasma, fabricando proteínas. Isso tudo aqui vai parar. Quando a RNP é atingida para aquele tipo de célula, o sinal é enviado para o núcleo que a célula vai dividir. Aí o DNA começa a se condensar, a cromatina começa a virar... A eocromatina começa a virar heterocromatina, o DNA começa a se condensar, a partir do momento que começa a condensar, a fita de DNA não está mais ativa, não está mais disponível para poder ser lida, a gente já começa a ver cromossomo e vem todo o processo de mitose ou de meiose que a gente já viu no passado e vamos ver com mais detalhes no próximo módulo. Então esse start para o processo de divisão, ele vem quando o volume do citoplasma está suficiente para poder virar duas células. Isso é que determina a RNP. O que você precisa entender? Volume do núcleo fixo, volume do citoplasma variável. Quando ele chega no tamanho suficiente para virar duas daquele tipo de célula, ele vai dar o start do processo de divisão. Quando a cromatina começa a virar heterocromatina, quando os cromossomos começam a se condensar, o DNA começa a se condensar para virar cromossomo, fica geneticamente inativo, vai parar de produzir proteína, o citoplasma vai parar de aumentar, e a célula vai fazer o seu processo de divisão, de mitose ou de meiose, ok? O núcleo, então, ele vai controlar as atividades da célula
sendo responsável pela diferenciação dela lá do seu citoplasma e pela divisão. Vai ter um momento que ele vai começar a condensar para poder se dividir. Bom, no início da divisão celular, os cromossomos vão surgir. Então, cromossomo e DNA são como água e gelo, dois estados diferentes da mesma matéria. Gelo é água, ok? Gelo é água, só que você congelou, endureceu. Estados diferentes, sólido e líquido. Cromossomo e DNA são dois estados da mesma matéria. É a mesma fita de DNA enrolada, é cromossomo, desenrolada é a cromatina. Ok? É o DNA. Portanto, eu tenho aqui eucromatina, ou seja, o DNA desenrolado, descondensado, geneticamente ativo, disponível para ser lido. Começou a se enrolar heterocromatina. Continuou condensando até dar aquele formato bonitinho de cromossomo que a gente conhece, super denso, cromossomo. Ok? A cromatina, então, como a gente já viu lá atrás essa imagem, são filamentos de DNA presos a conjuntinhos, a bolinhas, a proteínas histonas, ok? Esses filamentos de DNA, essas fitas que estão aqui, sem serem impedidas pelas histonas, nelas é que você vai encontrar os genes, aqueles trechos do DNA que tem uma sequência específica que vai virar uma proteína lá fora, que é equivalente a uma proteína lá fora, ok? Então a cromatina ela é composta por DNA mais proteína. Quando você condensa ao máximo, você chega nessas estruturas que a gente está vendo aqui. Isso é foto. Isso aqui é o DNA desenrolado, isso aqui é o DNA enrolado, isso aqui é descondensado, isso aqui é condensado, isso aqui é cromatina, isso aqui é cromossomo. Você vai ver essas estruturas enoveladas, bem densas, porque elas estão preparadas para poder ser carregadas. Nesse formato, elas não estão ativas, não tem gene nenhum sendo lido, não tem nada sendo produzido. Está tudo só empacotado, esperando ser carregado, lá pelos microtúbulos, as fibras do asta que a gente viu lá atrás, para levar metade para cada lado, para poder dividir, fazer a divisão celular, ok? Quando a gente olha um cromossomo condensado, a gente vai ver sempre uma parte mais densa ainda, mais enroladinha, mais presa ainda. Essa parte mais condensada ainda é um estrangulamento. Essa parte divide o cromossomo em duas partes, um lado de cima e um lado de baixo. A gente vai chamar essas partes de braços, ok? Esse estrangulamento vai dividir braços de cima e baixo ou de um lado ou do outro. Para que isso serve? Nesse lugar de estrangulamento maior, que a gente vai chamar de centrômero, mas também pode ser chamado de cinetócoro ou constrição primária, ou seja, constrição, a parte mais densa, mais apertadinha, primária. Nesse lugar é que as fibras do fuso, as fibras do áster, vêm para poder ligar e para puxar o cromossomo na hora da divisão celular, ok? A gente tem essa constrição primária, mas alguns cromossomos eles podem também ter um estreitamento secundário, e a gente vai chamar de constrições secundárias. E esses estreitamentos secundários, eles vão servir na hora que a gente vai fazer a análise dos cromossomos, análise de cariótipo. Cariótipo é quando a gente pega os cromossomos condensados na metáfase, coloca todos em ordem de tamanho decrescente e analisa para poder tentar fazer diagnósticos ou identificações, por exemplo, diagnóstico de uma síndrome ou alguma coisa que a gente possa estar vendo em função de alteração do número de cromossomos ou de partes dos cromossomos. Para poder analisar o cariótipo, analisar o conjunto de cromossomos todos condensados direitinho, a gente vai ter que separar os cromossomos por tipos. E os tipos de cromossomos a gente dá nome. Cromossomo número 1, 2, 3, 4, 18, 23, ok? E essas constrições servem para a gente poder identificar os cromossomos. Quem é cada um deles. Então a primária vai ser por onde ele vai ser carregado. As secundárias a gente usa para poder fazer identificação. Alguns cromossomos vão ter uma constrição secundária bem na pontinha, quase no final do cromossomo, deixando só uma bolinha de resto de DNA embolado ali, que a gente vai chamar de satélite. Para que serve isso? Para identificar e fazer caracterização dos cromossomos também. O número de cromossomos ele é constante, constante dentro de uma espécie, mas ele varia de espécie para espécie. É possível você encontrar duas espécies com o mesmo número de cromossomos? Sim. Número de cromossomos não tem a ver com complexidade. Você pode pegar um organismo mais complexo com um número de cromossomos menor do que um organismo menos complexo. Por exemplo, a nossa espécie. Nós temos 46 cromossomos dentro do núcleo de cada célula.
O gado, 60. O ervilha, 14. O feijão, 22. O tabaco, 48. O tabaco é mais complexo do que você? Não é. Número de cromossomo não tem a ver com complexidade. Outra coisa ainda sobre os cromossomos eles estão organizados dentro do núcleo da célula, de uma célula somática, ou seja, as células que não são as reprodutoras, não são os gametas, eles estão aos pares, 2 de cada tipo. Eu tenho 2 do cromossomo número 1, que veio da minha mãe e outro que veio do meu pai. 2 do número 2, um que veio da minha mãe e outro que veio do meu pai. Os cromossomos, eles são do mesmo tipo, significa que eles trazem as mesmas informações genéticas, os mesmos genes, organizados da mesma maneira. Na hora que eles estão compactados, ficam do mesmo tamanho, com a mesma voltinha, do mesmo jeito, tudo igual. Se no cromossomo número 1 estão as informações para a cor de olho, no um do outro, se do pai está lá, no da mãe também vai estar. O que eu estou falando é que eles trazem os mesmos tipos de informação. Esses cromossomos do mesmo tipo, eles estão aos pares. Independente do número de cromossomos nas células somáticas de uma espécie, elas estão sempre aos pares, 2 de cada tipo nessas células somáticas. A gente representa isso de uma forma genérica por 2N. Então, para a nossa espécie, o 2N é 46. Para o tabaco, o 2N é 48. Então, o 2N é a representação do número total de cromossomos de uma célula somática, que é a não germinativa. E as germinativas, para a gente fechar essa parte, as germinativas, elas vão ter metade do número de cromossomos. Representando, então, elas vão ter N. Quando eu falo que uma célula é 2N, eu falo que ela é diploide, tem 2 de cada tipo de cromossomo. Quando eu falo que uma célula é N, ela é haploide, ela tem 1 de cada tipo de cromossomo. Então, todas as células do seu corpo, as células somáticas do seu corpo, elas vão ter no núcleo delas 2 cromossomos de cada tipo. Mas suas células germinativas, seus gametas, eles vão colocar 1 de cada tipo. Então, se você tem informação de cor de olho, cor de cabelo, cor de pele, tamanho, altura e tendências e várias outras coisas num cromossomo específico, no outro também tem aquele tipo de informação. Mas os seus gametas vão separar esses 2 cromossomos, jogando um num gameta e outro em outro, para você ficar com N, só com a metade do número de cromossomos. Qual que é a utilidade disso? Isso cai muito no vestibular. Qual que é a utilidade de os seus gametas produzirem metade, seus gametas carregarem só metade do número de cromossomos? Só N cromossomos, serem haploides, para manter o número de cromossomos da espécie constante. Se o seu gameta carregasse os 2N, os 2 de cada tipo, na hora que ele fundisse com outro gameta, você teria o dobro do número de cromossomos da sua espécie. E isso seria inviável. Geraria um aborto. Não iria nascer. Não iria ser um ser vivo. Ok? Para poder manter o mesmo número de cromossomos, é que você precisa, lá na produção dos seus gametas, colocar metade só do número de cromossomos em cada um, para na hora que fundir, você ter ali a manutenção do número de cromossomos da espécie. Ok? Por enquanto é só.